Em relação à divulgação, tem várias coisas que você pode fazer. Então, a redes sociais é uma delas, né? E se você entrar nisso, precisa mesmo saber como fazer uma publicação que traz um retorno. O antes e depois eu acho legal usar principalmente no Stories, mas a gente usa pouco aqui, porque assim, as redes sociais só trazem resultado se você investir bem ali. Se tem esse bloqueio, né? Então na sua recepção você deve ter uma mesa ali, ou um balcão, alguma coisa ali. Aproveite para usar para comunicar alguma coisa que você queira. Aqui em cima do nosso balcão, na recepção, a gente tem as nossas redes sociais. Então tem lá o Facebook bem grande, eu mandei fazer um suporte de acrílico e eu coloco ali, tem o imã de geladeira também, enfim. Mas no acrílico tá lá o Facebook, no outro balcão do Instagram. Então a pessoa entra ali, eu não preciso nem falar, ela vê, sabe que eu tô nas redes sociais. Isso é interessante. Você incentivar a tirar uma foto ali, a pessoa colocar no Stories, um paciente mais próximo, alguém que você tem mais liberdade, de repente, né? Porque a gente tira foto com o paciente, também ficar tirando foto com o paciente, uma ou outra tudo bem, mas assim, não é isso que traz também. Isso no Stories, né? Porque eu acho que pôr a imagem do paciente ali, no Stories tudo bem que em 24 horas apagou, né? Então, mas não fazer publicação, post e tal com foto de paciente, isso eu não indico, não costuma dar problema, mas pode dar, né? Então usar a imagem de paciente não acho que precisa, tá? Então isso do check-in é legal. Usar a sua recepção, você pode até pendurar, mandar fazer um bannerzinho pequeno ali, pendurar numa parede para comunicar ou redes sociais ou o que você quiser comunicar, clareamento, enfim. Não sei, você faz clareamento? Não. Porque clareamento é uma coisa que é assim, tranquilo, né? De fazer, traz um caixa rápido pra gente. Uma ação pelo WhatsApp, eu considero assim, às vezes faz tempo que você não fala com aquele paciente, né? Nunca mandou nada para ele. Eu sei porque aqui também, a gente quando faz uma ação também manda mensagem para quem faz tempo que a gente não conversa. Essas pessoas é mais difícil você trazer para o consultório, porque você não falou nunca mais com elas, e aí de repente manda lá uma ação, um clareamento com desconto, né, para ela vir. Ou seja, na cabeça dela, ela quer que você gaste com ela, né, que ela gaste com você, né, que ela pague alguma coisa para você. Então, se ela não tiver com muita vontade mesmo de fazer clareamento, ela não vai nem olhar ou nem terminar de ler a mensagem. Tá? Então, uma coisa que eu acho que funciona melhor é telefonar, porque é um contato mais próximo, né? Muito mais, a chance de você fechar é muito maior quando você está falando com a pessoa, né? Do que você mandar simplesmente uma mensagem igual para todo mundo, né? E é claro que as pessoas que vão se interessar mais são aquelas que têm mais contato com você. Então, o que eu faria? Né? Selecionaria aquelas que eu mais conheço, que tive mais contato, que gostou mais do meu atendimento e conversaria com elas, se eu fosse fazer uma ação assim de clareamento. Né? Quando você tem uma lista muito grande de pacientes, aí mandar um WhatsApp, eu acho que é válido, mas sempre considerando que poucos é que vão fechar. Né? Porque é diferente quando você termina o tratamento e continua mandando aí a cada 15 dias, a cada 20 dias uma mensagem para a pessoa, você continua um relacionamento ali. Uma coisa assim, eu não acredito nesses posts prontos, né? Agora tá cheio de gente aí vendendo não sei quantos posts, é só você editar, pôr a sua logomarca, enfim. Eu não acredito nisso, porque aí não é a sua cara, assim, não foi você que escolheu. Eu gosto muito de imagem do consultório, a sua imagem.
Então você tirar uma foto da sua mão mexendo num aparelho, por exemplo, entender que aquilo é real, é diferente, né? Você pegar uma foto ou gratuita ou comprada de uma pessoa sorrindo, e uma modelo sorrindo, e você colocar lá um post sobre clareamento dental, pode ser bom, mas a pessoa já vê que aquilo não é você, não é seu consultório, não é real. Pode ter foto sua de vez em quando, pode, trabalhando, pede para alguém tirar umas fotos com celular mesmo, coisa assim, é simples, só que precisa planejar. Então, algumas imagens que a gente faz aqui, que a gente usa para posts, são compradas, outras são do consultório mesmo, né? Então, você não precisa ser nenhum fotógrafo. Hoje em dia, tendo uma boa luz, as câmeras do celular são boas, dá para fazer fotos. Então, pensar no assunto, vou falar sobre ortodontia, vou falar sobre aparelho estético, sei lá, aparelho de safira. Então, que imagem que eu posso colocar ali? Né? Pode pôr os brackets em cima de uma bancada escura, de um modo que apareça, e tirar uma foto daquilo. Isso é importante, e também o que você vai escrever é importante também. Né? Assim, a estrutura, aquela estrutura que fala o que é endodontia, o que é isso, ninguém tem interesse. As pessoas querem saber, por exemplo, a diferença entre o aparelho metálico estético, querem saber as vantagens dos tratamentos, os problemas que elas têm. Então, por que alguém iria fazer uma extração de terceiro molar com você? Porque está com dor? Né? Chega paciente com dor? Aí, então você pensa em alguns problemas, porque fez a ortodontia e não quer que tenha apinhamento de novo. Então, qual é o problema que você resolve aí, que você quer divulgar? Se é ortodontia, foca na ortodontia e divulga só a ortodontia. Eu faria isso, mesmo que o paciente precise de outras especialidades, e você faça também. Aí ele entra pela ortodontia e depois você faz a clínica geral, você faz a dentística, e você faz o que precisar. Os 5 níveis de consciência que o paciente tem sobre você. Aquele paciente que nunca te viu, que são esses inativos, não sabem, né? Não sabe quem você é. Para eles, para você converter essas pessoas em seus pacientes, primeiro eles vão precisar te conhecer. E isso acontece também nas redes sociais, em qualquer lugar. Então, que informação que você pode dar para essas pessoas que vai fazer elas se interessarem por algum assunto que você está falando? Não é o seu público-alvo, então eu não gastaria tempo com isso, porque é um público frio que não te conhece. Você ia precisar trabalhar isso, mandar informações e tal, para alguns se interessarem e virem no seu consultório. Né? Agora é importante entender isso nas redes sociais também, né? Para entender que tipo de post eu vou fazer. Eu vou falar direto sobre aparelho fixo, né? Tratamento ortodôntico, ou eu vou falar sobre um problema qualquer que o paciente tem e aí que precisa do tratamento ortodôntico. Porque quando você fala de um problema que ele tem, por exemplo, não sei se você já viu um vídeo meu, acho que não, porque eu impulsionei aqui só para Campinas e região, que eu falo sobre ronco. Ronco, aparelho para ronco, mas eu não falo sobre o aparelho, eu falo sobre o problema de quem ronca. E eu conto uma história. E eu sei que em quase todas as casas tem pelo menos uma pessoa que ronca, né? E como isso afeta a qualidade de vida dela e do parceiro. Né? Muitos separam de quarto, enfim, falo do problema real que a pessoa tem. Então, quando ela ouve esse meu vídeo e nunca me viu na vida, né? Porque aí eu coloco dinheiro lá para impulsionar aquele vídeo, ela se identifica e aí pergunta, e aí eu falo também no vídeo da solução, né? Da possível solução, e que daí o dentista que precisa avaliar e tudo mais. E aí gera interesse em pessoas que nunca me viram. Então, por isso aqueles tipo de publicações que fala o aparelho ortodôntico movimenta os dentes assim, assim, assado, por reabsorção óssea, essas coisas, daí não gera interesse nenhum.
né? Então, é preciso entender esses 5 níveis de consciência para você entender o seu público também, para você atrair pessoas de diferente, que já, aquelas que nunca te viram e aquelas até que já passaram no seu consultório, que podem ver uma publicação sua. Essas pessoas você vai falar diferente com elas. Então, quando você começa a pensar nesses 5 níveis de consciência e no seu público-alvo, principalmente a classe social que você já sabe mais ou menos, né? E pelo bairro que você tá também, você já sabe quem consegue atrair, né? Aí você começa a já definir. Vai pesquisando, ver onde que essas pessoas estão mais no Instagram, estão no Face, estão numa outra rede social que às vezes você nem conhece, né? Porque isso vai mudando também, é uma loucura. Então isso é importante, por isso, e a gente é dentista, não entende nada disso, né? E aí precisa se aprofundar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre isso para entender o que traz resultado nas redes sociais, senão fica fazendo post lá e não traz nada. Quais são os problemas que os meus pacientes têm que fazem eles virem no meu consultório? Então, quem procura você pela ortodontia, qual é o problema principal? Para quem nunca te viu, você falar justamente disso, das pessoas que têm medo de dentista porque sofreram algum tipo de trauma, e que tipos, esse 1, 2, 3, né? Dá 3 exemplos de situações que traumatizam uma pessoa, e a importância que é encontrar um profissional que saiba lidar com isso. Por quê? Porque é importante o dentista e tudo mais. Isso a gente chama de uma publicação boca de funil. O que é? Para aquelas pessoas que nunca viram você, que não estão pensando em dentista, nada disso, mas começam a ouvir você falar ou começam a ler o seu texto e se identificam. Realmente eu não gosto de dentista, eu sofri um trauma, eu tenho medo, né? E tudo que a pessoa traumatizada quer é encontrar um dentista que seja carinhoso, que condicione, aquela coisa toda. Então isso já é um problema que você resolve aí no consultório. Pacientes traumatizados que você consegue fazer o tratamento, né? Então já é um tema. Um outro, motivos pelos quais os pacientes querem usar o aparelho fixo. É estético? Não, tem dor, né? Dor articular, um paciente, enfim. E aí você falar do problema. Primeira frase é o problema que ele tem, porque ele se identifica, e aí você vai acertando a estrutura que eu falo nas aulas lá dentro do curso. Então, é por isso que eu falo assim, se você acertar na comunicação, não usar termos técnicos, nada disso, né? Ele não precisa ouvir isso afasta o paciente. Quando a gente fala de qualquer coisa, pulpite, enfim, reabsorção radicular, né? Não sabe o que é isso. Eu vejo muitos dentistas fazendo publicações assim, né? E isso é a gente que gosta. O paciente nem quer saber o que é reabsorção radicular, ele não quer, que ele não quer isso para ele, né? Então eu pensaria nesse sentido. Você começar a fazer publicações assim, primeiro fazer, agora eu tô fazendo com consistência, uma vez por semana consegui fazer. Agora eu tô entendendo como é que funciona, né? Aí o outro segundo passo daí é você colocar um pouquinho de dinheiro lá, põe R$50, R$5 por dia, para o Facebook e o Instagram, começar a distribuir ali no seu bairro. Eu gosto de fazer publicações para a região do consultório, não invento muita moda. Região do consultório, São Paulo é muito grande, né? Então começaria ali para o seu bairro e os bairros vizinhos, e assim que trabalha com as redes sociais, assim que eu trabalho, que eu indico, que eu aprendi e que eu acho muito legal. Só que o resultado não é assim do dia para a noite, é uma construção e as pessoas começam a te conhecer. Agora, o resultado vai depender da consistência que você fizer, né? Se você estiver sempre aparecendo ali, de você saber o conteúdo, né? Conteúdos bons que interessam. Às vezes a gente acerta, erra, e aqui também acontece, né? Uns trazem mais engajamento, outros nada, e é assim mesmo.
e aprender a investir nisso. Mas é claro que quanto mais energia você colocar, o resultado vai vir mais rápido, né?